O sol do início da tarde castigava a rodovia que ligava Sorocaba a uma pequena cidade do interior de São Paulo. O asfalto tremia com o calor e quase não havia carros passando. Foi ali, naquele trecho esquecido da estrada, que o veículo de luxo de Helena Duarte simplesmente perdeu a força e parou. Helena tinha 62 anos, era conhecida em todo o país como uma empresária bem-sucedida, respeitada em grandes reuniões, temida em negociações e admirada por quem sonhava chegar onde ela chegou. Construiu sozinha um império no setor têxtil, saiu de baixo, venceu preconceitos, crises econômicas e traições. Para ela, controle sempre foi sinônimo de sobrevivência. Quando o carro apagou, o silêncio tomou conta. Nada de sinal no celular, nenhuma concessionária próxima, nenhuma secretária para resolver, apenas o som distante do vento e o calor abafado. Helena desceu do carro irritada, o salto fino tocou o chão irregular da estrada e ela respirou fundo, tentando manter a postura que sempre manteve em salas climatizadas e escritórios luxuosos. Olhou ao redor e avistou do outro lado da pista uma oficina antiga, com paredes descascadas, uma placa torta e ferramentas penduradas de forma improvisada. Ela hesitou. Não era o tipo de lugar que frequentava. Não era o tipo de gente com quem costumava lidar. Mesmo assim, atravessou a rodovia com passos firmes, carregando mais impaciência do que esperança. Dentro da oficina, o cheiro de óleo e ferro quente dominava o ar. Um rádio antigo tocava abaixo uma música sertaneja antiga. Debaixo de um carro velho estava Antônio, um mecânico de 40 anos, mãos sujas de graxa, olhar calmo e movimentos precisos. Ele saiu debaixo do veículo, limpou as mãos num pano e cumprimentou Helena com educação simples. Ela explicou o problema de forma rápida, quase impaciente, fazendo questão de mencionar que o carro havia passado recentemente por revisões caras em oficinas renomadas da capital. Falava como quem já tinha a resposta pronta, como quem não acreditava que aquele homem pudesse ajudar. Antônio ouviu tudo em silêncio, não interrompeu, não questionou, apenas pediu a chave. Helena soltou um riso curto, automático, sem perceber. Um riso que não era exatamente maldoso, mas carregado de superioridade. Ela olhou ao redor, avaliou o lugar, as ferramentas antigas, a simplicidade do ambiente e pensou que aquilo tudo não passava de uma perda de tempo. Entregou a chave com desconfiança. Antônio abriu o capô com calma, não se apressou, não fez caretas, apenas observou. Escutou, aproximou o ouvido do motor como quem escuta uma história sendo contada em silêncio. Helena ficou alguns passos atrás, mexendo no celular, já pensando em como reorganizar compromissos importantes que seriam perdidos. O atraso a incomodava mais do que a situação em si. O que ela não percebeu foi o momento em que o olhar de Antônio mudou. Um detalhe quase invisível chamou sua atenção. Algo pequeno, ignorado por muitos, mas evidente para quem passou a vida inteira lidando com motores simples e problemas reais. Depois de alguns minutos, ele fez uma pergunta curta sobre o que havia acontecido antes do carro parar. Helena respondeu por cima, mencionando uma leve vibração que não achou importante. Antônio assentiu devagar. Ali, sem que ela percebesse, algo começava a sair do controle. Não o carro, mas as certezas de Helena. A rotina perfeita tinha sido quebrada, e aquela tarde que parecia apenas um contratempo estava prestes a se transformar no início de uma mudança que ela jamais imaginou viver. Antônio permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se estivesse organizando pensamentos que não precisavam ser ditos em voz alta. Com movimentos firmes, começou a desmontar uma peça pequena, quase invisível para quem não entendia do assunto. Helena observava de longe, braços cruzados, tentando esconder a impaciência que crescia a cada segundo. Ela, que sempre resolveu problemas com telefonemas, contratos e ordens diretas, agora dependia de um homem que não conhecia, em uma oficina que não escolheria nem nenhum pesadelo. A situação feria seu orgulho. Quando Antônio explicou que o problema poderia ter sido causado por um ajuste excessivo feito em uma revisão anterior,
Helena não conteve a incredulidade. Questionou com voz firme se ele realmente acreditava que oficinas caras da capital teriam errado em algo tão simples. Antônio não se ofendeu. Apenas respondeu com calma que, às vezes, quando muitas mãos mexem em algo, o essencial acaba sendo ignorado. Disse que máquinas não respondem a status, apenas a atenção. A frase a incomodou mais do que deveria. Helena sentiu algo diferente. Não era raiva, era desconforto, uma sensação rara de não ter total domínio da situação. Enquanto Antônio trabalhava, ela guardou o celular e passou a observar cada gesto. Ele não demonstrava pressa, não falava demais, não tentava impressionar. Havia segurança nos movimentos, como alguém que confia no que faz, mesmo sem precisar provar nada a ninguém. Antônio pediu que Helena girasse a chave. Ela obedeceu sem expectativa. O motor falhou por um segundo e em seguida ganhou vida de forma suave, diferente de antes. O riso que ela havia dado mais cedo desapareceu. Helena permaneceu imóvel dentro do carro, ouvindo o som estável do motor. Desceu devagar, com os olhos fixos no painel, como se tentasse entender o que havia acabado de acontecer. Antônio explicou que o defeito era simples, um desalinhamento pequeno, provocado por uma intervenção desnecessária. Nada complexo, apenas ignorado por quem procurava respostas grandes demais. O constrangimento subiu pelo rosto de Helena. A lembrança do riso voltou como um peso. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de si mesma. Sem rodeios, pediu desculpas. Antônio respondeu com naturalidade, dizendo que aquilo acontecia o tempo todo, que as pessoas chegam cheias de certezas quando na verdade só precisam ouvir mais. Helena pagou o valor pedido, acrescentando um extra, sem comentar. Mas, ao entrar no carro, não ligou o motor imediatamente. Ficou ali, parada, refletindo. Algo não estava encerrado. Ela desceu novamente e perguntou a Antônio se aquilo acontecia com frequência. Ele respondeu que sim, que muita gente já chega acreditando saber o problema antes mesmo de explicar. Helena apoiou-se no carro e observou o movimento da oficina. Outros clientes chegaram. Antônio atendia a todos com o mesmo respeito simples, sem pressa, sem superioridade. Aquela cena começou a incomodá-la de um jeito novo. Ela percebeu que em seu mundo, valor sempre esteve ligado a cargos, títulos e visibilidade. Ali, o valor estava no silêncio, na prática e na atenção. Antes de ir embora, Helena perguntou se ele nunca pensou em trabalhar em uma grande oficina ou empresa. Antônio respondeu que já teve oportunidades, mas preferiu ficar ali, onde podia resolver problemas de verdade, sem pressa e sem vaidade. Essas palavras ecoaram dentro dela. Helena entrou no carro e seguiu pela estrada, mas algo havia mudado. O motor funcionava perfeitamente, mas sua mente estava inquieta. Pela primeira vez em décadas, ela não tinha todas as respostas. A estrada seguia tranquila, mas dentro de Helena Duarte, tudo estava em desordem. O som estável do motor, que deveria trazer alívio, parecia agora um lembrete constante do que havia acontecido naquela oficina simples. Ela tentou se concentrar nos compromissos que havia deixado para trás. Reuniões importantes, decisões milionárias. Mas nada disso conseguia ocupar seus pensamentos como antes. A imagem do riso escapando de seus lábios voltava repetidamente, não como deboche, mas como símbolo de algo que sempre esteve ali e ela nunca quis enxergar. A certeza excessiva, a pressa em julgar, o hábito de medir pessoas pelo ambiente em que estavam. Helena passou a noite mal, dormiu pouco. Acordou antes do amanhecer com uma sensação estranha no peito, como se tivesse perdido algo importante, sem saber exatamente o que.
Na manhã seguinte, sentada sozinha à mesa do café, percebeu o quanto sua vida havia se tornado automática. Tudo funcionava, tudo rendia, tudo crescia, mas quase nada era realmente observado. Foi nesse silêncio que tomou uma decisão inesperada. Cancelou compromissos, desligou o telefone e voltou para a estrada do dia anterior. Quando chegou à oficina, o movimento era maior. Carro simples, gente comum. Antônio estava concentrado, debaixo de um veículo antigo, exatamente como no dia anterior. Helena parou à porta por alguns segundos, sentindo algo raro para alguém como ela. Insegurança. Ela não estava ali como empresária, não tinha cargo, não tinha autoridade. Estava ali como alguém que precisava aprender. Antônio a reconheceu, acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Não houve surpresa, não houve expectativa. Helena explicou que não tinha voltado por causa do carro. Disse que precisava entender melhor o que havia acontecido. Confessou que se sentia desconfortável com a própria atitude do dia anterior. Antônio ouviu em silêncio, como fizera antes. Disse apenas que, às vezes, o maior defeito não está na máquina, mas na forma como a gente olha para ela. A frase caiu como um peso. Helena passou horas ali, observando. Viu Antônio diagnosticar problemas apenas escutando ruídos quase imperceptíveis. Percebeu como ele não tratava ninguém com pressa ou desprezo, independentemente do carro ou da aparência. Aquilo a desestabilizou. Ela começou a enxergar sua própria trajetória com outros olhos. Quantas vezes havia ignorado pessoas competentes apenas por não se encaixarem no padrão que ela considerava ideal? Quantas decisões foram tomadas com base em aparência, currículo ou status, e não em atenção real? A queda não foi externa, foi interna. Helena sentiu o peso do orgulho acumulado ao longo de décadas. Sentiu vergonha, sentiu medo. Medo de perceber que talvez tivesse construído o sucesso deixando coisas importantes pelo caminho. Antes de ir embora, perguntou a Antônio o que ele faria se tivesse recursos ilimitados. Ele pensou por alguns segundos e respondeu que escutaria mais, porque dinheiro nenhum substitui a atenção. Aquilo foi o ponto mais baixo, não porque a feriu, mas porque revelou tudo o que ela havia negligenciado. Helena saiu da oficina em silêncio, sem respostas, sem certezas, apenas com a sensação de que para seguir em frente precisaria deixar uma parte de si para trás. Os dias seguintes foram diferentes para Helena Duarte. Ela voltou à sua rotina, aos escritórios amplos, às reuniões longas e aos números que sempre dominaram sua vida. Mas algo havia mudado de forma definitiva. Pela primeira vez, Helena passou a ouvir mais do que falar. Observava as pessoas antes de avaliá-las. Percebia detalhes que antes ignorava, não porque alguém lhe ensinou em um curso, mas porque um mecânico simples havia lhe mostrado, sem saber, o valor da atenção. Algumas semanas depois, Helena retornou à pequena cidade. Dessa vez não dirigia um carro de luxo. Chegou discretamente, sem anúncio, sem pressa. Na oficina, Antônio trabalhava como sempre, calmo, concentrado. Quando a viu, sorriu de leve, sem surpresa. Helena agradeceu novamente, mas não falou de dinheiro nem de negócios. Disse apenas que aquela parada inesperada na estrada havia mudado sua forma de enxergar pessoas, problemas e decisões. Antônio respondeu com simplicidade que a vida ensina do jeito que pode, às vezes pela pressa, às vezes pela quebra. Antes de ir embora, Helena pediu autorização para contar aquela história. Não para exaltar sua imagem, mas para lembrar que competência nem sempre está onde esperamos encontrar. Ela voltou para sua empresa com uma nova postura. Passou a valorizar quem resolvia problemas de verdade, criou espaços para ouvir, reduziu a pressa
e percebeu que quanto mais humilde se tornava, mais forte se sentia. Aquela oficina nunca virou filial de nada. Antônio nunca quis mudar e Helena nunca tentou. O aprendizado estava justamente nisso. Algumas lições não servem para serem exploradas, servem para serem respeitadas. Agora pare e pense. Quantas vezes você já riu, julgou ou desacreditou alguém sem realmente conhecer? Quantas respostas você perdeu por acreditar que já sabia tudo? Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe sua reflexão nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias que emocionam, ensinam e fazem a gente repensar a vida, siga o canal e acompanhe as próximas narrativas.